Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então voltei aqui, né? Vamos dar continuidade ao nosso curso de banco de dados, né? Com ênfase aí no nosso projeto final e com algumas mudanças, tá, pessoal? Fiz algumas mudanças aqui que eu vou explicar para vocês. Foram basicamente duas mudanças, tá? A primeira mudança foi o seguinte: eu renomeei o campo DT desligamento da tela da tabela de funcionários para DT afastamento, tá? Então, por que foi feita essa alteração? Justamente para a gente poder resolver o problema lá da questão das férias, né? Porque assim, se eu colocar a data de desligamento, eu não estou levando em consideração a data de afastamento de quando a pessoa saiu de férias, né? Então é melhor eu colocar a data de afastamento para eu conseguir é, ter tanto as férias quanto a data de desligamento, né? Tá? Então eu utilizei a data do afastamento para a gente poder atender as duas demandas, certo? E eu, para poder refazer isso aí, eu utilizei uma procedure chamada SP Rename. Então, exec SP Rename, e aí eu coloco aqui a tabela, o campo que eu quero mudar, né? O nome, o novo nome, e aqui eu estou especificando que é uma coluna que eu quero fazer isso, tá? Então, eu executei isso aqui, ele já renomeou. E uma outra coisa que eu fiz também foi incluir dentro da tabela de funcionários um campo chamado dias, né? Do tipo inteiro, ou seja, ele só vai aceitar dados do tipo inteiro e, e pode aceitar dados nulos, tá? E, Rodrigo, então para que vai servir esse campo? É basicamente para eu informar a quantidade de dias que aquele colaborador ele vai estar em gozo de férias, né? E a partir daí, efetuar o cálculo para eu saber quando é a data de retorno desse colaborador, tá? Então, isso foi feito, essa alteração, justamente para a gente trabalhar também na ativação automática, tá? Eu entendi que seria um pouco complexo, assim, de vocês fazerem esse desafio dessa forma, então eu procurei facilitar um pouco mais. Então, eu já criei já as tabelas, a coluna, né? E também a gente já vai fazer o cálculo aqui para poder enviar já para o banco de dados do sistema já a data de retorno, quanto é que aquele colaborador ele vai voltar de férias, para a gente já é, fazer a ativação, né? Ou melhor, vocês fazerem essa ativação automática, tá? Então, vamos lá. É, aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai apagar isso aqui, tá? E aqui a gente vai mudar, né? Observe que aqui ele já está dando erro. Por que ele está dando erro? Porque ele já não identifica mais a coluna DT desligamento. Agora é uma outra coluna. Então, deixa eu só fazer um select aqui. Funcionários. Então, vamos fazer um select aqui. A gente já vai pegar o nome da coluna nova aqui, ó, DT afastamento. Certo? E aqui a gente já vai mudar. Já vai trocar. Pronto, trocamos. Deixa eu ficar aqui para ficar organizado. Pronto, beleza. E aqui a data de retorno, a gente vai fazer um cálculo, né? Qual é o cálculo? É basicamente eu pegar a data de afastamento, né? E acrescentar os dias em que o colaborador ele vai entrar de férias. Então, como é que vai funcionar? Para isso, eu vou utilizar uma função chamada dateADD. Né? Então, dateADD ele vai adicionar os dias, né? A, a data de afastamento. Então, dateADD, tá? Então aqui eu vou botar day, beleza. Aqui eu vou colocar dias, que é o novo campo que a gente criou, tá? E aqui seria a data do afastamento. Pronto, coloquei aqui afastamento, fecho, beleza. E aqui eu coloco aqui a nossa data retorno, tá? Então a gente vai aqui executar. Obviamente, né? Não tem nada porque não tem ninguém de férias. Mas a lógica basicamente é essa. Então aqui a gente vai enviar a data de retorno do colaborador caso ele esteja aí de férias, certo? Vamos lá, então vamos dar seguimento. Nessa aula, a gente vai criar uma coisa que a gente chama de trigger, né? O que é a trigger? Ele é um gatilho
Ou seja, se houver uma modificação ou insert, se houver uma modificação em uma determinada tabela, ele vai executar um comando, né? Um gatilho, na verdade, né? Então ele vai ficar ali monitorando aquela tabela e toda vez que houver uma ação, ele vai executar um bloco de comandos, né? Então, como é que a gente vai fazer, tá? Como é que vai funcionar? Primeira coisa, antes da gente construir a trigger, a gente vai ter que construir o insert. Então a gente vai fazer um insert na tabela do sistema, tá? E como é que vai funcionar isso? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vem aqui, a gente vai digitar aqui insert, tá? Into, e aqui a gente vai botar erp.prod, prod, beleza? dbo usuários desligados, beleza? Então a gente está especificando qual é a tabela que a gente vai inserir os dados. Nesse caso, a gente coloca primeiro lá o banco, coloca um usuário chamado de DBO, que é o usuário do sistema, e colocamos a tabela, certo? O nosso banco de destino, no caso. Pronto. Aí aqui a gente vai abrir um parêntese. E aí aqui a gente vai especificar quais são os campos. Para a gente saber os campos, a gente tem que dar um select. Opa, deixa eu só mudar. Prod, pronto, vamos lá. Select from vários desligados. Então vamos lá. CPF. A gente vem aqui botar CPF. Data do afastamento, motivo do afastamento. Data. Afastamento. Motivo do afastamento. Nome do funcionário. Cargo do funcionário. E data retorno. Beleza? Então, pessoal, é muito importante a gente olhar a ordem aqui. Então, CPF, CPF. Data do afastamento, data do afastamento. Motivo do afastamento, motivo do afastamento. Nome do funcionário, nome do funcionário. Cargo do funcionário, cargo do funcionário. E a data de retorno, data retorno. Certo? Pronto. Então, a gente vai fechar o parêntese. Beleza? E aqui a gente já tem, embaixo a gente vai deixar o select. Tá? Vamos deixar o select. E aqui é o seguinte. Da forma que está aqui, se eu executar, ele não vai mandar nada. Porque se eu executar a query aqui, ele não vai me trazer nada. Por quê? Porque não tem ninguém que está em férias ou está desligado. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um teste agora. A gente vai vir aqui. A gente vem aqui, select, asterisco from funcionários, certo? E a gente agora vai desligar o funcionário Rodrigo. Então, a gente vem aqui, where pronto, vou colocar aqui. Beleza. E aí a gente vai desligar ele. Então, a gente vem aqui, ó, dá um update set dois. Beleza? Só que é o seguinte, se a gente desligar o funcionário, a gente também vai ter que definir a data de afastamento dele, ou seja, a data de desligamento. Então a gente vem aqui também, repete a mesma coisa.
Só que ao invés de ser situação do funcionário, a gente vai vir aqui data de afastamento. É igual a. Então a gente está desligando ele hoje, 2025, 7/10. Tá. Então a gente vai executar. Lembrando que a gente precisa colocar o begin tran, certo? E aqui a gente pode fazer o seguinte: pode commit comentado ou back. Vamos executar aqui. Opa. Ou beleza, uma linha, a gente comitou. Então, beleza. Então, Rodrigo, ele acabou de ser demitido da empresa, tá? Então, vamos ver se já vai trazer Rodrigo aqui, ó. Opa, já tá trazendo o Rodrigo, né? Então, o Rodrigo, ele aqui tá data do afastamento, né? A data da demissão dele, o motivo. Agora, a data de retorno tá trazendo nulo porque o Rodrigo foi demitido, então ele não vai ter data de retorno, né? Então, nesse caso aí, não vai ter data de retorno, tá? Então, já está trazendo, né? Então, qual é a ideia aqui? A ideia é que esses dados, essa informação, eles sejam inseridas lá na tabela usuário desligados. Então, vamos executar aqui e vamos ver se vai inserir, tá? Então, vamos aqui executar. Opa! Uma linha afetada. Agora, vamos olhar lá na tabela de usuário desligados. Opa, Rodrigo já está no banco de dados do sistema. Ou seja, eu já consegui informar para o banco de dados do sistema que tem uma pessoa que foi desligada. Então, essa pessoa ela precisa ser inativada, o usuário dela precisa ser inativado. Entendeu a lógica agora? Só que aí a gente agora vai fazer com que isso seja automático, né? Então, automaticamente, seja feito esse insert lá na tabela do sistema, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai deletar aqui. Lembrando que a gente precisa colocar o where em deletes e updates, certo? Pronto. E a gente precisa colocar, desculpa, a gente precisa colocar o begin tran. Beleza, deletou uma. Agora a gente vem aqui e comitar. Pronto, beleza, então. Então a gente já deletou. Por que a gente deletou? Porque isso aqui foi só teste. A gente não vai fazer desligados. Vamos ver se deletou mesmo. Pronto. Isso será automático, entendeu? Então vamos lá. Então tá funcionando. Então o que é que a gente vai fazer agora, tá? A gente agora vai fazer a trigger. A gente vai criar a trigger. A trigger será responsável por automatizar isso aí, tá? Então como é que a gente vai fazer, Rodrigo? A gente vai vir aqui no início do código, né? E aí que a gente vai botar assim, ó, create trigger. E aí aqui a gente vai botar o nome da trigger, sei lá, desativa usuário após afastamento. Pronto. Então a gente definiu o nome para a nossa trigger, tá? On, aqui aqui seria a tabela, né? Funcionários. É a tabela que ele vai monitorar, tá? Então eu estou dizendo aqui que ele vai monitorar a tabela funcionários, tá? Então aqui, after update. Update. Então, pronto. Então, o que é que eu estou dizendo? Cria uma trigger chamada desativa usuários após afastamento. Na tabela funcionários. Monitore a tabela funcionários. E se tiver ação update, as begin. Então, se tiver uma ação de update, execute
execute esse código aqui, tá? Então ele vai executar isso aqui. E aí, no final, eu vou colocar aqui um end para fechar meu begin. Pá. Pronto. Então, com esse comando aqui, eu estou criando a minha trigger, a minha primeira trigger. Então, eu estou criando a trigger que vai ser responsável por automatizar isso. Então, toda vez que tiver um update na tabela funcionários, ele vai ele vai executar esse bloco de código, né? Então, ele vai inserir essas informações lá na tabela usuários desligados. Só que tem um porém. Vamos lá, vamos pensar de forma lógica. Toda vez que tiver uma alteração, ele vai lá e executa né, ele vai lá, executa esse código e faz um insert lá na tabela do sistema, na tabela usuários desligados. Só que é o seguinte, se ele ficar executando isso 10 vezes ao dia, por exemplo, se tiver 10 alterações lá, um exemplo, lembrando que é um update na tabela, então qualquer alteração na tabela ele vai fazer isso aí, né? Então ele vai, toda vez que ele executar, ele vai ficar enviando, tá? Então, por exemplo, o Rodrigo foi demitido de manhã. Então ele vai lá, executou, mandou o Rodrigo, inseriu o Rodrigo lá na tabela de usuários desligados. Só que aí o João, ele saiu de férias, né? E aí às 10 horas da manhã, o Rodrigo foi 9 horas, às 10 horas da manhã teve uma alteração lá na tabela, né? No usuário de João, por exemplo, em que foi colocado os dias lá. Então teve uma alteração na tabela. O que é que ele vai fazer? Ele vai mandar Rodrigo e João. Ele já mandou Rodrigo, não precisava mandar Rodrigo, só que ele vai mandar de novo. E aí, 11 horas teve uma outra alteração. Então ele vai mandar Rodrigo 3 vezes e João 2 vezes, entendeu? Então assim, a gente precisa ter uma forma de o script checar se já existe a informação. E se já existir, ele não enviar novamente para não ficar dados duplicados, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso, Rodrigo? Basicamente, então a gente vai vir aqui e a gente vai colocar uma condição dentro do nosso where, né? Qual é a condição? A condição é a seguinte: primeiro, a data do afastamento ela tem que ser igual à data de hoje, tá? A data do afastamento ela tem que ser igual à data de hoje. E como é que a gente coloca a data de hoje? A gente usa um comando chamado getDate. GetDate ele pega a data de hoje, tá? Então se a gente vier aqui, por exemplo, e executar select getDate. Opa, peraí, eu escrevi errado. Foi mal, peraí, não é com getDate isso. O que vai acontecer? Ele traz a data de hoje. Só que Rodrigo, ele está trazendo a data de hoje e está trazendo a hora. Nesse nosso caso, não precisa de hora, eu só preciso da data. Então, eu vou ter que fazer uma alteração desse campo. Eu preciso que ele tire, ele remova para mim lá a hora, o minuto, o segundo e o milésimo de segundo. Então, ele precisa que ele remova isso, tá? Então, para remover isso, eu vou ter que usar um comando que é chamado cast, que ele altera, ele consegue modificar o resultado do comando, entendeu? Então, como é que eu vou fazer? Eu venho aqui e coloco cast as date. Pronto. Agora vamos executar. Então observe que ele tirou o horário. Então eu não preciso dos horários ali. Para mim não interessa. Então o que é que eu tenho que fazer aqui nesse caso? Basicamente, eu tenho que vir aqui e coloco aqui. Então o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que ele só vai pegar, primeiramente, só vai pegar os funcionários que foram desligados hoje. Por quê? Para não ficar pegando os colaboradores que foram afastados no dia anterior ou semana anterior. Senão, imagine aí, se ele toda vez ficar pegando todo mundo que já foi
afastado, vai ficar um negócio poluído, tá? Então, o primeiro filtro que a gente tem que fazer é esse. A gente tem que pegar todos os colaboradores que foram afastados no dia de hoje, no dia corrente, certo? Pronto. A segunda coisa é a gente testar se já existe esse colaborador lá na tabela do sistema. Então, para a gente poder fazer isso, o que é que a gente tem que fazer? A gente vai dar um AND aqui, ou seja, né? AND, ele é um operador lógico. Ele é um operador lógico que você consegue colocar mais de uma condição. Então, aqui, situação funcionário 1 e data do afastamento, né? Lembrando que o AND você só consegue trazer o resultado se satisfazer as duas condições, né? Diferente do ou não, se você usar um ou, que no caso é OR, ele vai trazer uma ou outra, né? Se pelo menos uma dessas duas condições for verdadeira, ele vai trazer. Mas no caso do AND, não. As duas precisam ser verdadeiras para ele poder trazer o resultado. Então, AND, tá? E aí a gente bota CPF, not in, certo? E aí, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um subselect, ou seja, a gente vai fazer um select dentro de um outro select, né? Então, a gente vai fazer um select na tabela de funcionários, consultando o CPF, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente já abriu aqui um parêntese, então a gente vai vir aqui, a gente vai dar um select CPF, tá? CPF from. Então a gente vem aqui, copia que já está em cima, aqui, pronto, beleza. From where e a data do afastamento. Pega aqui, aqui, pronto. A gente fecha. Então o que é que eu estou dizendo aqui, tá? Vamos lá. Primeira condição. Você só pega funcionários, os funcionários que foram afastados na data de hoje, ponto. E segunda condição, ele vai olhar se o CPF não, ele só vai inserir as informações se o CPF não tiver lá na tabela usuários desligados. Então ele colocou um CPF not in, ou seja, não tem lá, né? E aí ele faz um select CPF from, aí ele faz o select lá na tabela usuários desligados. E enquanto a data de afastamento for igual a hoje. Beleza? Então com isso a gente tratou. Então ele não vai ficar inserindo vários colaboradores desnecessariamente. Ele só vai inserir os colaboradores que não estiverem, se não existir lá na tabela usuário desligamento, usuários desligados, certo? Bom, então aqui a gente já tratou isso, tá? Vamos só. Seria bom a gente fazer um teste, né, galera? Vamos fazer um teste aqui rapidinho. Vamos ver aqui. Eu acho que o Rodrigo ainda tá. Deixa eu ver aqui. Lembrando, pessoal, que se você selecionar aqui uma parte, ele só executa uma parte do código que você selecionar. Ó, beleza, Rodrigo ele tá demitido, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai executar aqui o nosso código até aqui, ó. Pronto. Então, vamos inserir lá. Vou inserir o Rodrigo, beleza? Então, o Rodrigo tá aqui. Beleza. Só que é o seguinte. Aí ele vai rodar novamente, porque teve um outro colaborador que também foi desligado, saiu de férias. E aí ele não executou, ele não inseriu o Rodrigo, tá? Nesse caso, ele só iria inserir esse novo colaborador que saiu de férias. Mas o Rodrigo ele não inseriu. Por que ele não inseriu? Porque ele já identificou que já existe o Rodrigo lá na tabela de usuários desligados. Então ele não fez essa inserção. Entendeu? Por exemplo, vamos comentar aqui. Vamos só comentar aqui. Tirar o end aqui. Se isso não existisse, o que é que isso iria acontecer?
Viu? Ele iria ficar adicionando vários dados repetidos. Aí isso ia ser um problema, entendeu? Então, por isso que a gente tem que colocar essa condição aqui para poder tratar isso. Beleza? Então, pronto. Então, a gente já... Vamos aqui, vamos deletar aqui. Né? Depois a gente deleta. Então, vamos continuar aqui o nosso... Vamos botar o nosso end aqui que a gente apagou. Bom, então aqui a gente está criando a trigger, tá? Vamos executar ela aqui, vamos criar ela. Aqui, né? Está tudo ok aqui, direitinho, papapá. Pronto, acabamos de criar a nossa trigger. Então, o que é que a gente fez a partir de agora? A gente automatizou o processo. Automatizamos. Agora vamos testar, que é a parte legal. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui, vamos deletar, tá? Delete from usuários, tá? Aqui, CPF. Pronto. Vamos deletar. Opa, deletou aqui, beleza, 2 linhas. Então não tem mais nada lá. Pronto. Vamos selecionar, vamos ver aqui, ó, não tem nada, tá vendo? Não tem nada. E agora, pessoal, agora a gente vai fazer o teste, né? A gente agora vai fazer, vamos até colocar aqui para não atrapalhar, tá? Então a gente vai vir aqui. O que é que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai mudar lá, Rodrigo, né? Funcionários. Pronto. Vamos vir aqui, o Rodrigo, a gente vai mudar. Vamos trocar aqui, vamos. Pronto. Então a gente vem aqui dar um update. De funcionário. 7. Vem aqui, colocar 1. Certo? Pronto, vamos mudar. Vamos ver aqui se tá ok. Então, tá. Mas aqui tá a data do afastamento. Vamos mudar isso aqui também, tá? Vamos lá, aqui, data do afastamento. Aí. Pronto, peraí. Vamos aqui. Data do afastamento. Deixa eu botar aqui nulo. Aqui, Rodrigo ainda tá trabalhando, certo? Pronto. Vamos constar aqui. Beleza. Tá todo mundo trabalhando. Vamos voltar lá. Usuário desligado não tem nada. Beleza? E agora, o que é que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai desligar o funcionário Rodrigo, né? Vamos fazer o desligamento do funcionário Rodrigo, tá? Então, venho aqui e... cadê? 7... data do afastamento, cadê? Situação do funcionário aqui. A gente vai botar 2. 2. E data do afastamento. Deixa eu botar a data de hoje. 2025, 7 do 10. Pronto. Então a gente vai alterar esses dois caras. Então a gente vai desligar Rodrigo. Beleza? Vamos lá? Pronto. Desligamos Rodrigo. Agora vamos ver se funcionou. Para agora, Rodrigo tá aqui, correto? Opa, já apareceu. Ou seja, a trigger tá funcionando. Então a gente já conseguiu automatizar, né? Então já tá automatizado. Que legal, pessoal. Então, assim, já está funcionando a ida dos dados, né? A gente já consegue perceber o que, se houver uma alteração lá, que seria a alteração, né, do desligamento, a gente já consegue perceber que a informação já está indo automaticamente. Que legal. Então, vamos observar aqui, ó.
Vamos também desligar um outro colaborador. Cadê? Aqui. Vamos desligar também o outro colaborador aqui. Para a gente ver se vai duplicar os dados de Rodrigo. É para não duplicar, né? Vamos pegar aqui Rebeca, por exemplo. Colocar aqui, substituir aqui. Aqui a gente mantém a mesma coisa, se foram desligados hoje. Beleza, vamos ver se Rebeca apareceu lá. Opa, apareceu. E Rodrigo não duplicou. Rodrigo continuou lá, né? Não duplicou. Então tá, o nosso script está funcionando. Então é isso aí, pessoal. Chegamos no final dessa aula. Essa aula a gente aprendeu como criar trigger, a gente aprendeu como automatizar o processo, né? Fizemos aquelas mudanças necessárias na tabela, criamos lá o campo de dias, que é a gente vai ver mais para frente, a gente vai fazer uma simulação de férias. E é isso aí, a gente criou a trigger, testamos, está funcionando, né? A nossa primeira etapa do projeto já está concluída, foi concluída. E é isso aí. Vamos agora, na próxima aula, a gente vai fazer a segunda etapa, que é a parte do lado do sistema, beleza? Um grande abraço para vocês e aí até a próxima. Um abraço.